Fala palavrão, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre esse livro chamado O Palácio da Memória, do Nate DiMeo. Antes, gostaria de convidá-los, obviamente, para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Está rolando nas nossas redes sociais, no Instagram, um sorteio comemorando aqui os nossos 1000 inscritos, perfeito? Estamos quase chegando lá, a gente faz esse sorteio. Então, se você ainda não está no Instagram ou aqui, por favor, se inscreva e aproveite o vídeo, aperta o sinalzinho aí e depois do bip a gente volta. Palácio da Memória, gente, do Nate DiMeo, é um podcast. Bom, hoje em dia tá uma febre, voltou a febre dos podcasts, né? Então, você pega aqui um Spotify e vai ter, né, maneiras de você baixar vários podcasts, você pode ouvir, e o The Memory Palace é um dos grandes podcasts que você deve conhecer. Quem fez a gentileza de nos apresentar aqui ao mercado brasileiro foi o professor Caetano Galindo, que traduziu e selecionou algumas das histórias fantásticas que o Nate DiMeo traça, né, apresenta da história americana. Então o foco aqui é história americana, mas não história oficial, história oficialesca ou com uma abordagem acadêmica. Esse aqui é um livro, gente, que se eu fosse indicar para alguém, falaria, ó, lê nas férias. Eu demorei um ano, né, lendo esse livro aqui, porque ele é grosso? Não, porque eu fui história por história, né? São 1, 2 páginas, então eu lia uma a cada dia, e daí pulava meses que não lia, daí lia mais 2, 3, e sempre muito interessante o que a gente encontra aqui dentro. Bom, é óbvio que eu vou contar para vocês as histórias que eu mais gostei, né? Selecionei 2 para dar de exemplo aqui e citar. A primeira abre o livro já e chama Distância, certo? Que vai contar a história do cara que inventou o telégrafo, o Samuel Finley Breese Morse. O Morse, né, o código Morse, como a gente conhece, ele era um sujeito que se dedicava à pintura, um estudioso da pintura, né, tinha essa ambição de ser um pintor, e era. Tá? Em certo momento da vida dele, já com 2 filhos, a esposa grávida de mais um, e aqui a gente está falando do século XIX, várias dessas histórias se passam no século XIX, explora muito o século XIX americano. Ele é convidado pelo Lafayette, né, herói da Revolução, para pintar um retrato dele. Então, uma pessoa importantíssima, ele prontamente se destaca até onde ele está, 6 horas de distância da casa dele, vai de carroça e tal, cavalo, carroça. Chega lá, um tempo depois, um serviçal vem avisar que a esposa dele encontra-se muito doente e teve problemas com o parto do filho. E ele também prontamente volta, torna a casa, mas já vai encontrar a esposa falecida, morta. O que o deixa muito atormentado, né, indignado, porque esse desencontro, você não conseguir informações rápidas, não conseguir encurtar essa distância. E isso fica na cabeça dele e ele transforma esse luto em ciência. E vai atrás de descobrir um jeito de ninguém mais sentir essa agonia, né, de não ter a notícia dos outros. Bom, a gente está falando aqui no momento em que a gente tem o WhatsApp, né, gente? Então, hoje o sujeito vai fazer intercâmbio, pode atravessar o mundo, você sabe onde seu filho querido, sua esposa amada, entre outras pessoas estão. E aqui a gente está falando justamente desse nó na garganta de um homem que, passando por essa angústia, resolve trazer um benefício para a mulher. Ele fala assim, eu não quero que ninguém mais passe por isso, essa falta de informação, essa angústia de não saber como é que a esposa está. E ele vai fazer, né, o código Morse. Samuel Finley Breese Morse passou os 45 anos seguintes, né, após o falecimento da esposa, inventando o telégrafo para transformar espaço e a distância reais em ilusões. E desenvolvendo o código Morse, pontos e linhas. Olha que interessante, né? Porque a gente fala assim, né? Ele está falando aqui essa distância real em ilusão, e é justamente isso que a gente sente, né? Quando a gente está muito no WhatsApp ou nas redes sociais e tal. Parece que a gente está próximo, né? Então hoje a gente inverte um pouco também esse raciocínio. A gente pensa, pô, gente, a gente precisa estar mais próximo fisicamente mesmo, e não só
nos iludindo que estamos próximos, né? Então essa é uma das questões da modernidade, mas lá no século XIX era a grande conquista do Sr. Morse. Olha que história interessante. Então, de pintor, ele vai inventar algo que por muito tempo foi um benefício para a humanidade e para a informação, já que a gente vive hoje na era da informação. Pensa só nisso e olha que história interessante. Outra história que eu quero trazer para vocês aqui chama A Roda. Né? Vai falar sobre um escravo. Tá? A gente aqui tem como cenário, como fundo, a Guerra de Secessão Americana, o Sul com os Confederados e o Norte com a União. E o Robert Smalls é o nosso protagonista dessa história, um personagem realmente, tudo aqui são personagens reais, tá? Então ele pega e costura essa história e nos conta essa história. É um prazer ouvir o podcast. O Gordo vai botar um trechinho aí, né, desse podcast soando ao fundo, tá? É muito delicioso ouvir essas histórias. A gente recupera um pouco dessa oralidade, dessa tradição de pessoas contando histórias pra gente. Então o Nate Mill realmente tem essa capacidade de fazer a gente gostar de ouvir as histórias. Vamos lá. Então o Robert Smalls é um sujeito que tinha confiança. Ele era um marinheiro muito versado, muito importante para os confederados. Ele é negro, escravo, tá? E ele um dia resolve roubar um navio. Né? Vai contar com a reputação, ele tinha uma boa reputação entre a tripulação, era um cara de confiança, e o capitão, o primeiro encarregado lá, deixa um navio na mão dele. O que é que ele faz? Ele já combina com outros escravos e com suas famílias, coloca o pessoal lá dentro e sai. Né? Tem todo um momento de tensão que a gente vive com ele, se ele vai conseguir passar por uma patrulha dos confederados ou não, mas ele consegue e chega até os exércitos do norte, da União. Os caras comemoram, foi tido como um herói. E foi reconhecido como um herói. Aqui ele faz assim, um jogo, né? Reconhecido como um herói, mas não como um sujeito do exército, mas a serviço do exército. Ou seja, mesmo pela União, o fato de ele ser negro o deixava de fora desse exército. Bom, a vida dele aí é uma vida muito, muito rica. Não conhecia esse personagem, eu acho que a maioria das pessoas aqui não conhece, né? Ele vai se tornar um cara famoso, festejado, conversa com Lincoln, tem conversas com Lincoln, vai ser um homem que vai participar da política americana, vai se tornar um homem rico, né? Vai voltar, quando termina a Guerra de Secessão, ele volta para o sul, para a sua cidade, e vai comprar a casa em que ele era escravo. Então imagina só isso, né? Ele vai comprar a casa em que ele era escravo. E a história termina de uma maneira muito comovente, porque certo dia aparece uma velha, né? Que percebe-se sinal de loucura, demência nessa velha, e a velha começa a falar que aquela casa é a casa dela. E ele olha para essa velha e a reconhece, ela era a sua antiga dona, certo? A mulher, a proprietária da casa, esposa, né, do proprietário. E ele faz o quê? A recolhe e coloca ela num quarto e deixa ela o resto da sua vida naquele quarto. Então é uma história muito bonita, né? O símbolo do perdão, né? E enfim, vamos passar a borracha e vamos para frente, vamos dar um jeito. Gente, outras histórias como essa, principalmente, né, relacionadas à escravidão, porque é uma marca muito forte nos Estados Unidos, vão constar aqui do livro e são deliciosas, são fantásticas mesmo. Eu acho que é uma leitura, aquela que você pode fazer nas férias, porque você pode ir picotando, né? Você lê 2 páginas, faz alguma coisa, lê 3 páginas, faz alguma coisa, e você sempre vai ter uma história inteligente, muito rica e bem contada para desfrutar. Beleza? Tá dada a dica aqui. Claro, você conversa comigo, já leu esse livro, fala comigo aqui, tá lendo, conversa também comigo, beleza? Palavrão tá aqui para isso. Beijo para todo mundo, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você gosta. Beijo para todo mundo, valeu!